Todo mundo acha que sobreviveria a um apocalipse zumbi. É sempre a mesma coisa. Tranca a porta, pega uma arma, estoca comida e espera o exército chegar. E se der tempo, deixa o like e se inscreve no canal. Só que nesses filmes, o problema nunca é só matar o zumbi. O problema é onde você tá preso, quanto tempo você aguenta, quem tá do seu lado e quanta sorte o roteiro deu pro protagonista. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, eu vou analisar 6 apocalipses zumbis e mostrar por que você provavelmente cairia antes da sorte que salva o protagonista aparecer. Porque nos filmes sempre aparece alguma exceção, um drone funcionando, uma vizinha preparada, um helicóptero no último segundo, ou alguém que conhece aquele inferno melhor que você. Na vida real, a conta é bem mais feia. Você teria a porta trancada, celular sem sinal, corredor apertado e a água acabando dentro de casa. Imagina você acordando num apartamento alto de Seul num dia qualquer, sozinho, e ligando o computador para jogar igual a qualquer outro dia. Aí o seu amigo do PUBG manda você ligar a TV, e em 30 segundos, você descobre que cidades inteiras estão em colapso, com gente atacando gente nas ruas. Você corre pra sacada, e a horda já toma o térreo do seu prédio. O sinal de celular e internet cai, e a única notícia que sobra no ar é a ordem para ficar trancado, e guardar comida para pelo menos 2 meses. E 2 meses trancado, vira uma matemática cruel dentro de casa, pois a água acaba primeiro, o arroz só ajuda se você tiver gás, e qualquer tentativa de cozinhar ainda entrega cheiro, fumaça e barulho pro prédio inteiro. Então você pensa, beleza, vou trancar a porta, encostar a geladeira na frente e esperar passar. Só que o que esses zumbis fazem aqui é diferente. Eles não são clickers do The Last of Us, mas a lógica aqui é parecida. O som chama atenção, e bastante. O problema é que o apartamento não foi feito para esconder o som. A parede, o piso e a porta espalham qualquer barulhinho. Você não precisa fazer muito barulho, basta viver dentro de um apartamento normal, com a porta batendo, descarga, cachorro latindo, a panela caindo e o vizinho gritando no corredor. E pra piorar, esses zumbis até têm a habilidade de escalar. E tudo isso depende de circuitos profundos do cérebro, envolvendo o cerebelo e gânglios da base. E o cerebelo sozinho, apesar de ser pequeno, concentra mais da metade dos neurônios do cérebro. É por isso que algumas pessoas com demência ainda conseguem tocar uma música treinada. E alguns movimentos automáticos sobrevivem, mesmo quando outras áreas do cérebro falham. Aqui em Alive, o vírus parece desligar a parte mais racional, a que faz você pensar, falar e decidir como gente, só que mantém viva a habilidade treinada do corpo. Um único bombeiro infectado escalando corda já prova que a profissão antiga ainda pode virar ferramenta da horda. Agora imagina a versão brasileira disso, o porteiro que conhece os acessos do prédio, o motoboy que sabe cortar caminho, um policial infectado ainda com colete e arma, um funcionário de manutenção que conhece a escada. O perigo não é o zumbi virar um gênio, é ele ainda carregar pedaços úteis da pessoa que ele era antes. E como a água vai acabar rápido, o que sobra é uma garrafa de uísque, que parece uma solução desesperada por ser um líquido. Só que ela é uma armadilha. O álcool destilado atrapalha o corpo a segurar a água, justo quando cada gole conta. Fora que no dia 20, a energia da cidade cai de vez, e o prédio inteiro fica no escuro, sem interfone para você distrair zumbi com o som de outro apartamento. Agora, se um apartamento de Seul, cercado de prédios e ruas cheias, já vira uma ratoeira vertical, imagina num prédio comum aqui do Brasil, onde ninguém tem um plano de evacuação, um estoque real de água e uma rota segura pelo telhado. Então, cada dia trancado é um dia a menos pro seu corpo aguentar. E não vá achando que encontrar outro sobrevivente vai resolver seu problema, porque não resolve. Nesse tipo de apocalipse, a pessoa viva ainda pensa, mente, arma emboscada e calcula a vantagem. Em um apocalipse desses, a primeira pessoa que te oferece água vira quase um santo. E é exatamente aí que você fica vulnerável. Você abre a porta, aceita uma garrafa e comida, e aí você baixa a guarda. O zumbi te vence na mordida, já o humano te vence na conversa. A alpinista do prédio em frente vem com machadinha, armadilha montada na porta e ração calculada. É o tipo de vizinho que seria a mesma coisa que ganhar na loteria. E até mesmo ela quase foi de base por conta de um zumbi bombeiro que escalou a corda dela. Já o vizinho predador do prédio se apresenta como salvador com comida e água. Só que ele dopa os 2 sobreviventes e tranca a alpinista numa sala com a esposa zumbificada acorrentada, querendo devorar a coitada. No fim, o gamer e a alpinista não sobrevivem por causa de um plano genial. Eles sobrevivem porque deram sorte atrás de sorte. O cara sobreviveu porque tinha um prédio alto, a vizinha preparada e um helicóptero militar chegando exatamente no limite. O helicóptero aparece no terraço, com a horda já arrombando a porta da escada, e os militares só acham aquele prédio porque ele postou o endereço numa rede social antes da internet cair de vez. Esse é o pacote completo do protagonista, que é impossível de replicar, né?
Agora imagina você acordando pro primeiro dia como professor substituto numa escola primária americana, e o vice-diretor já confisca o seu celular logo na entrada, porque a escola proibiu celulares. E isso parece só burocracia escolar chata, até virar uma sentença para ir de base minutos depois. Enquanto isso, um grupo de crianças no almoço acabou de dar de cara com um monte de nuggets infectados por um vírus mutante absurdo, que nessa realidade passou pelo processamento da fábrica e chegou ativo no prato. E minutos após a primeira mordida, a escola já tá pegando fogo. E aí você descobre que seu primeiro dia como professora também pode ser o seu último dia. E pra piorar, o vírus aqui só afeta quem ainda não passou pela puberdade. Um adulto mordido ou arranhado não vira zumbi, mas ele pode cair numa intoxicação pesada, vomitando e apagando no pior lugar possível. Só que isso não quer dizer nada, porque a imunidade não é o escudo físico, né? Seu corpo aguentar o vírus não te salva quando você está sozinho num prédio trancado com dezenas de crianças infectadas, coordenadas o bastante para abrir porta, se esconder, cortar energia e ferrar qualquer tentativa de pedir ajuda. Só que essas crianças zumbis sobem em árvore, andam de bicicleta e ainda cavam um buraco para te perseguir do outro lado da grade. Elas não são só uma massa correndo em linha reta, elas ainda usam o corpo e o ambiente como uma criança viva usaria. E ser um adulto imune não vai impedir elas de te devorarem. E essa inversão tem um pequeno pé na vida real. A idade muda o resultado de infecção. A catapora costuma ser leve em criança, mas em adulto não imune pode complicar feio. A gripe aviária H5N1 também mostra como um vírus de origem animal e um erro de cadeia de produção podem virar uma transmissão entre os humanos. Em vez do adulto ser o corpo vulnerável, a puberdade vira o alvo. Você não vira um zumbi, mas ainda pode ir de base sendo rasgado por eles. E pedir socorro também não rola, já que a escola confiscou todo o celular de aluno e professor logo na portaria. E o bully infectado ainda tem coordenação suficiente para ferrar a comunicação da escola. E a ideia de era só estar armado também não fecha. A escola americana não é uma arena de videogame. O professor substituto não entra com um rifle no porta-malas para o primeiro dia de aula, né? Lá dentro sobra extintor, faca, carro e desespero. Até a autoridade que aparece ali não resolve nada. E a própria estrutura da escola piora tudo, porque uma escola não foi feita para uma pessoa fugir sozinha. Ela foi feita para jogar centenas de crianças nos mesmos corredores e nos mesmos horários. E trazendo isso pro Brasil, uma sala com 20 e poucos alunos já é uma completa bagunça. Agora troca esse silêncio por mordida. Junta várias salas no mesmo corredor, banheiro compartilhado, pátio, refeitório, escadaria, portão fechado e o guardinha tentando entender quem é que tá infectado. Então a escola não foi desenhada para uma fuga individual, ela foi desenhada para concentrar as crianças. Em meia hora, o prédio não tem mais uma turma infectada, tem vários focos ao mesmo tempo, e o professor desarmado ali no meio vira só uma refeição rápida para as crianças. Ah, e a fábrica que mandou o nugget contaminado para Fort Chicken Elementary não mandou só para uma escola perdida no mapa. Aquele lote já tinha ido parar em outros pontos do país antes de qualquer adulto entender o que estava acontecendo. E quando o grupo sai dirigindo procurando refúgio, a transmissão de emergência já indica que outras cidades também entraram no colapso. O frango contaminado já estava na geladeira de muita gente antes do primeiro alerta. Em Cuties, você nem precisa ser infectado pelo vírus, basta ficar trancado numa escola no pior horário possível. Um recreio cheio, com o celular confiscado, o portão fechado e sendo um professor sem arma. Aí você tá ferrado. Imagina você navegando num barco com a sua mulher e a sua filha bebê num rio do interior da Austrália, num apocalipse zumbi que já tá rolando há um bom tempo. E você desembarca 5 minutos num veleiro encalhado pra vasculhar comida, escuta um barulho dentro de um armário, não termina de conferir direito e volta dizendo que tá tudo sob controle. Isso parece um erro pequeno, só que nesse mundo, qualquer erro vira uma sentença, porque a sua esposa volta sozinha pro mesmo lugar, achando que o perigo já tinha sido conferido. Pouco depois, ela vai até o veleiro pra te entregar um presente de aniversário e leva uma mordida de zumbi na perna. Você abre o kit de primeiros socorros do governo e o panfleto cravado lá avisa em letras grandes que ela tem 48 horas até virar um deles. Aí o tempo começa a contar. E pra piorar, essas 48 horas só valem se você não perde sangue pesado no caminho, pois quanto mais sangue sai, mais rápido o vírus toma o corpo. Então eles abandonam o barco e ligam um carro velho parado na beira da estrada para tentar chegar num hospital. Só que no caminho, o cara desvia de um aborígene amordaçado parado no asfalto e bate numa árvore. A mulher dele leva uma estaca no peito. Ele apaga no volante. E quando volta a si, ela já virou e tá mordendo o braço dele. Ou seja, as 48 horas da pulseira viraram poucos minutos. E mesmo se ela aguentasse o trajeto, o hospital no mapa provavelmente já não tem médico, equipamento ou alguém vivo para atender. E o próprio kit não tem uma cura. Ele tem uma abraçadeira para você prender as mãos, um protetor bucal para você não morder e uma injeção de misericórdia. O governo não estava distribuindo esperança, e sim um protocolo de contenção. Ou seja, o kit só serve para facilitar quem tiver que lidar com você depois. Esse vírus parece um
primo distante da raiva. A raiva real também é uma sentença quando os sintomas aparecem. O vírus viaja pelo sistema nervoso até o cérebro, e a incubação pode durar semanas ou meses. Alguém mordido perto da cabeça tende a ser pior porque o caminho é mais curto, mas a diferença é que aqui você ganha pelo menos uma pulseira com 48 horas. A raiva real nem te dá um contador, ela deixa você achar que tá vivo normal, até o dia em que já é tarde demais. E mesmo com o famoso protocolo Milwaukee, com o qual a Diana Diaz sobreviveu em 2004, sobreviver a essa doença é uma exceção raríssima. A regra de sobrevivência básica ensina que você morre em 3 minutos sem ar, 3 horas sem abrigo no ambiente hostil, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Só que no Outback australiano, com 40 graus de dia, esses 3 dias viram horas. Com sol direto, sombra escassa e ainda dividindo a pouca água com uma bebê, você desidrata e vai de base antes de qualquer zumbi alcançar. O Outback é vazio de verdade, são quilômetros e quilômetros de nada, com regiões chegando a 0,2 pessoa por quilômetro quadrado. Sem uma caminhonete decente, um rádio de longa distância ou uma arma, andar até achar ajuda é pura sorte. Sem contar que pode ter cobra, acidente besta e motor trancando. E bom, a maior parte do Brasil não é igual ao Outback, é pior de outro jeito. Lá no Outback, a distância te mata por conta do clima seco, com sol direto e zero sombra puxando a água do corpo. Aqui você morre por conta do clima úmido, com lama prendendo o pé, mata fechada cortando rota e febre chegando bem rápido. Em 48 horas você não atravessa uma mata fechada, você perde tempo em rio, chuva, bichos e desvio por conta do terreno que não aparece no mapa. E a parte mais cruel é o final. O pai chega ao acampamento aborígene com a bebê amarrada nas costas e um pedaço de carne pendurado num graveto à frente. Ele já virou um zumbi, mas ainda usa o próprio corpo para entregar a filha. A bebê chega porque a garota aborígene entende o terreno e porque o pai aceita virar ferramenta. Ele não vence o vírus, ele vira o último veículo da própria filha. Então aqui, o Outback te mata sem precisar de zumbi. E imagina como estão as cidades nesse apocalipse, todas entupidas de zumbi, de uma ponta a outra da Austrália. Imagina você atravessando uma Las Vegas inteira lacrada por um muro de quase 38 km de containers empilhados, entrando com uma equipe armada contratada por um magnata de cassino para roubar 200 milhões de dólares do cofre do Olympus. A cidade tem 1 milhão de habitantes, e quase todos viraram zumbis anos antes. Tudo isso numa única noite. O surto começou com um comboio militar saindo da área 51, que sofreu um acidente bem na frente de Vegas, e Zeus, o primeiro alfa, escapou finalizando os soldados e transformando a cidade em horas. O governo não conseguiu conter, então ele lacrou a cidade e marcou uma bomba nuclear para apagar tudo dali a 24 horas. E você tá entrando numa missão mortal, em uma cidade que o próprio governo já condenou. O problema é que tem 2 tipos de zumbis. Os comuns são lentos, reagem ao calor e som, e ficam hibernando em pé até alguém encostar ou fazer barulho. Isso muda o tipo de perigo. Eles ficam parados por aí, como armadilhas vivas esperando alguém vacilar. Só que existem uns alfas que se organizam como uma colmeia dentro de um prédio, com um rei coroado, rainha grávida e um exército que aceita oferenda em troca de passagem. A lógica lembra mesmo uma colmeia. Tem uma hierarquia, território e reação coletiva quando mexe no futuro da colônia. E como é só ela que tem um filhote, proteger a rainha vira proteger o futuro inteiro da espécie. E o Zeus comanda esse exército. E se mexer com a rainha ou com o filhote dele, ele manda a horda inteira de caçar. E não é uma horda burra, né, galera? Tem cena onde o soldado do Zeus desvia de várias facadas seguidas no elevador. E pra quem acha que o muro de container segura tudo pra sempre, os alfas escalam paredes e estruturas altas sem esforço. E a fronteira nem é tão blindada assim, porque existe gente contrabandeando entrada em Las Vegas para buscar dinheiro esquecido em máquina de caça-níquel. Se tem um coiote levando o civil pra dentro, o muro já não é mais uma prisão perfeita. Ele é só uma cerca improvisada, tentando segurar uma espécie que escala muro e sabe negociar. E nem atravessar em silêncio vai te salvar. Esses zumbis comuns hibernam em pé pelos corredores. Um esbarrão no escuro, um disparo, uma queda ou uma porta batendo e o salão inteiro acorda junto. Aí, isso vira um campo minado. Um cassino de Las Vegas é um corredor longo, tem baixa ventilação e 1000 zumbis dormindo entre você e o cofre. Cada zumbi acordado chama os outros. Um barulho acorda uma horda inteira, e a horda fecha o caminho de volta. Nem a equipe que entrou ali dá conta, e essa não é uma equipe aleatória. Tem soldado, atirador, piloto, arrombador de cofre, e gente que já matou o zumbi antes, e até mesmo gente que conhece a cidade. E mesmo assim, quase todo mundo vai de base, e nem acha que adianta atirar na cabeça do Zeus, porque o capacete de metal dele bloqueia os tiros. E além dos zumbis comuns, ainda tem as versões animais. O zoológico inteiro de Las Vegas também foi zumbificado, com tigre e cavalos soltos pela cidade. A Tigre Valentine quis
escapou do Zu acabou com um dos capangas numa mordida só. O líder termina mordido pelos Zeus dentro do helicóptero em fuga. Uma integrante da equipe vai de base no elevador, antes mesmo de a fuga pelo telhado engrenar. O arrombador profissional do cofre também vai de base para a colega escapar. O youtuber matador de zumbis surta e detona todas as granadas no próprio corpo, cercado pela horda. Então, se gente armada, treinada e com função específica na equipe bateu as botas em poucas horas, um civil comum vira estatística antes de achar o caminho certo. Agora, imagine uma cidade grande no Brasil, isolada por containers, com um bairro, hotel, avenida, hospital e prédio público virando um território de uma espécie nova. Uma cidade é grande demais para varrer sala por sala. Se gente treinada com uma função específica foi de base numa cidade desse tamanho, você não ia durar 5 minutos. A própria densidade empurra o infectado, basta um barulho na hora errada e você vira comida de horda. Ainda assim, tem quem aposte no helicóptero do telhado. A piloto consegue ligar o aparelho largado lá em cima há anos, com peças oxidadas, extintor sem pressão e nenhum plano B se o motor falhar. Isso já é pura sorte, antes mesmo dos Zeus aparecer com um cavalo zumbi correndo mais rápido que o helicóptero. E mesmo quando a sorte funciona, ela só compra minutos. Porque na fuga, o Zeus pula direto dentro da cabine. Ele morde o líder e o líder atira sem querer na piloto. E a aeronave cai antes de cruzar o muro. E a cabeça da rainha valia mais que qualquer dinheiro, porque quem controla a rainha ia controlar a continuação da espécie. E quando ela cai, a linhagem deveria ter ido junto. Só que a bomba apaga Las Vegas. Mas um ex-elite que sobreviveu preso no cofre pegou um avião pro México e descobriu no banheiro, no meio do voo, que foi mordido pelos Zeus horas antes. Então, pra falar a verdade, o cofre não salvou ninguém, né? Ele só deu tempo de carregar a infecção pra outro país e começar um novo apocalipse. Imagina você num plantão de bombeiros em Barcelona, com a câmera na mão para um programa de TV, e em 15 minutos, o prédio inteiro que você foi tá lacrado pelo governo. Uma senhora idosa do prédio mordeu um policial no pescoço e arrancou um pedaço, e isso bastou para acionarem o protocolo de quarentena sanitária pesado. Os oficiais lá fora têm ordem de atirar em quem tentar sair, ou até mesmo quebrar uma janela, e estão ali para garantir que você não vai a lugar nenhum. E o problema é que aqui, o tempo de transformação varia muito. Alguns mordidos viram em segundos, outros levam minutos, e a velha original passou o tempo indefinido, sintomática, antes do primeiro ataque. No começo, tudo parece um surto sanitário, quase uma raiva acelerada, mas o prédio não te dá tempo de triagem. Um mordido pode parecer só ferido agora, e virar ameaça 5 minutos depois. Mesmo com a arma, esses zumbis não caem fácil. A velha toma vários tiros e segue se movendo. O inspetor sanitário entra de EPI completo, roupa especial e máscara, e é mordido mesmo assim. Afinal, a roupa especial foi feita para laboratório. Num corredor estreito com infectado, ela não serve para nada. E o pior de tudo é o lugar que essa desgraça acontece. Um prédio de 5 andares com uma escadaria única, um elevador no centro e o saguão como gargalo. Não tem uma rota alternativa. E se uma horda domina a escada, o prédio inteiro se transforma numa pilha vertical de pessoas presas, esperando para serem infectadas. E galera, a ideia de um prédio servir de máquina de contágio não é uma fantasia pura. Em Hong Kong, no Amoy Gardens, mais de 300 moradores pegaram SARS em 2003, com um sistema de drenagem ajudando a espalhar a partícula contaminada entre os apartamentos. Agora, troca aerossol por mordida, pânico, escada bloqueada e gente tentando fugir no grito. E imagina só isso no Brasil. Um prédio antigo tipo aqueles de kitnet, corredores estreitos e o vizinho tentando descer com mala e todo mundo descobrindo ao mesmo tempo que a escada se tornou o único caminho e o pior lugar possível. Cada apartamento acaba virando uma cela e quem está no corredor não sabe se o vizinho que apareceu ali ainda é humano. Não dá tempo de testar nem isolar ninguém. As pessoas só vão caindo andar por andar. E o motivo da escala desse caos tá num único apartamento da cobertura. Um morador ligado à igreja manteve uma menina possuída trancada por meses no sótão, tentando estudar aquilo como se ainda desse para controlar. No auge do surto, a energia cai e o prédio inteiro fica no escuro. A câmera do cinegrafista passa a ser a única fonte de luz, com bateria limitada, luz frágil e o modo noturno que só ajuda enquanto a câmera continuar inteira. Nos últimos minutos, o infectado quebra a luz da câmera e os sobreviventes ficam dependentes só do modo noturno. E só o cameraman pode te guiar. Você não sabe onde pisa, não sabe se o barulho veio da sala ou do corredor e precisa ficar tateando tudo na sua frente. E se aparece um infectado, já era, você vai de base. Os dois que sobram acabam sendo empurrados para a cobertura, fugindo da escada tomada pelos infectados, e dão de cara com uma garota trancada faminta, se movendo no escuro, como se aquele apartamento fosse o território dela. É lá que o mito do cameraman sempre ficar vivo é destruído na base da martelada. Aí a repórter cai no chão desesperada, perde a câmera e acaba sendo puxada para a escuridão pela infectada.
Imagina que você está num avião militar sobre a França na noite anterior ao dia D, o primeiro combate da sua vida, com paraquedas nas costas e a ordem de explodir uma torre de rádio nazista escondida numa igreja antes do amanhecer. Aí o avião é abatido por uma antiaérea alemã, você pula sob fogo e o pelotão inteiro vira um alvo durante a queda. O sargento veterano de combate é cercado por alemães e vai de base antes do grupo se reunir. O plano fica cagado antes de você chegar no chão. Sobra só um cabo veterano e um punhado de soldados perdidos para uma missão extremamente complicada. Quem cai em terra firme é alvejado pelos alemães. Já quem cai na água sobrevive aos primeiros segundos, mas afunda com um paraquedas preso no corpo e tem que cortar as cordas debaixo d'água, no escuro, antes do ar acabar. E Overlord foi o codinome aliado da invasão real da Normandia. Em 6 de junho de 1944, 156 mil soldados desembarcaram em 5 praias ao longo de 80 quilômetros da costa francesa. 4.414 aliados são registrados como mortos confirmados só no primeiro dia. Aqui você está na noite anterior, tentando derrubar uma torre antes de um massacre acontecer na praia. Essa torre segura uma parte enorme do desembarque, e se der errado, quem for invadir na praia paga o preço. Você tem 6 horas para fazer tudo, sem possibilidade de recuo. O caminho até a torre é um campo minado de mina S, que os aliados chamavam de Bouncing Betty. Ela não explode no chão, ela pula mais ou menos 1,5 metro do chão antes de explodir, na altura exata do peito. Foi feita para pegar o soldado atravessando a pé, pegando o primeiro da fila e prender todo mundo num lugar, com medo de ir pra frente. O cabo veterano vai tateando à frente, sem um detector de metal, e ainda assim o soldado vai de base durante a travessia. Você sem o treinamento, na escuridão, não ia durar muito tempo aqui, né? E quem sobrevive às minas ainda precisa atravessar um vilarejo francês, ocupado, com checkpoints, oficiais da SS andando pela rua e patrulhas batendo de porta em porta. O grupo se esconde na casa de uma moradora local, e mesmo assim, a patrulha aparece na porta, achando que é só uma inspeção de rotina. O grupo nem chega na igreja por estratégia, foi puro acaso. Um dos soldados é perseguido por um cachorro alemão na floresta, entra correndo no primeiro caminhão que aparece para se esconder e descobre que o caminhão era da SS, levando uma carga de corpos para dentro da igreja. Sem esse acaso específico, ninguém descobriria o que tem no subsolo. Você, como um novato, sem um cachorro perseguindo e nem o caminhão na hora certa, simplesmente nunca chega lá e seria pego. E chegando perto da igreja, você descobre que é uma fachada de um laboratório nazista de experimentos humanos, com um cientista de jaleco aplicando soros em prisioneiros e queimando os fracassos com um lança-chamas. Esse tipo de coisa também aconteceu de verdade. Em Auschwitz, o Josef Mengele usou centenas de gêmeos prisioneiros em estudos brutais, tentando transformar gente em material de laboratório. A única coisa que o filme inventa em cima disso é o soro. A própria tia da moradora local, que abriga o pelotão, tinha subido meses antes. E quando o grupo a encontra, ela estava sentada num quarto em silêncio, com o rosto irreconhecível e o corpo já deformado pelo soro. Ou seja, os cientistas nazistas não escolhiam só prisioneiro de guerra. Civil daquele vilarejo, sem uniforme ou arma, podia ser pego na rua e virar cobaia da mesma forma. Ninguém naquele vilarejo escapava do laboratório. E o pior é o que esse soro faz. Quando o soro entra num corpo já destruído, ele não devolve uma pessoa funcional. O fotógrafo é finalizado a tiros, recebe o soro como tentativa de ressurreição, e volta gritando que tá com sede e calor antes das veias incharem, atacando os próprios aliados sem reconhecer ninguém. Um tiro no torso só atrasa. O bicho aguenta a barra de ferro atravessando a barriga, levanta adulto pelo colarinho com uma mão só, e ainda atravessa a parede no impulso. O que finaliza um desses é esmagar a cabeça inteira, ou atravessar a parte frontal do cérebro com uma bala. E você na escuridão, com a mão tremendo e uma arma, não vai acertar esse tiro. Antes do soro, o grupo captura o capitão da SS, prende ele numa sala e deixa o novato de guarda. Em poucos minutos, o novato vai de base. O capitão se solta, agarra uma criança da família anfitriã como refém e sai do prédio andando. E o efeito muda quando o soro entra em alguém vivo. O capitão SS volta pro laboratório e injeta 2 doses do soro nele mesmo, com um cientista pedindo pra parar e avisando que aquilo ainda não estava pronto para ser usado em humanos. Ele fica desfigurado, mas mantém a racionalidade total e prende o cabo veterano com um gancho de açougue pelo peito. O pelotão já chega na torre praticamente destruído. O grupo que sobra acumula baixa atrás de baixa em 6 horas, até o cabo veterano precisa injetar o soro em si para lutar com o capitão da SS. E olha que esses são soldados de verdade. Até mesmo a FEB brasileira mandou 25 mil homens para a Itália em 1944, com treinamento, comando e logística, e voltou com 451 baixas confirmadas. Agora troca isso por você, um novato perdido de noite na França. Quando você sair para patrulhar, ia pisar numa mina S. Se tentasse passar despercebido, ia levar um tiro da patrulha alemã. Se tentasse entrar na igreja, ia cair num corredor de cobaias humanas e um cientista com lança-chamas. Em Overlord, você já vai de base antes mesmo de ver o zumbi nazista, porque os alemães e as minas S te pegam antes. Os soldados conseguiram explodir a torre no final e saíram sãos e salvos. Eu não sei se você teria a mesma sorte.
E galera, pra quem não sabe, eu tenho um grupo no WhatsApp, o Derrotando Ofertas, e sempre vamos avisando lá quando aparece descontos bons de produtos. Lembrando que não é spam, nem aquele monte de link aleatório. A gente filtra e só posta o que realmente tá com preço legal. E tem de tudo um pouco: eletrônicos, coisa de casa, itens do dia a dia, cupom da Shopee, Mercado Livre e Amazon. E se você pretende comprar alguma coisa nos próximos dias, entra lá antes. Pode ser que o que você quer esteja mais barato. A entrada é grátis, é só clicar no link da descrição ou no QR Code que está aparecendo na tela. Fala galera, vocês acham que conseguiriam sobreviver a algum desses apocalipses? E quais outros zumbis vocês querem ver em listas assim? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e tome muito cuidado no início de um apocalipse zumbi, afinal você não quer ir de base no começo.